Irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Está dando para ouvir aí atrás? É uma alegria a gente poder conhecer, né, pela primeira vez a instituição aqui nesse local. Imensamente feliz, né, com a alegria de todos. Que Jesus possa derramar suas bênçãos sobre nós essa noite de hoje. Antes de nós iniciarmos o nosso trabalho, eu convido a todos a gente fazer a nossa prece de gratidão. A prece de gratidão, nela nós vamos somar os pedidos. Com certeza, a maior parte de nós outros viemos aqui, além do aprendizado, buscar conforto, esclarecimento e paz. Então vamos elevar nossos sentimentos a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, pela oportunidade de agora, de estarmos reunidos em seu nome, para mais um estudo do seu Evangelho, do cristianismo. Como nós, Senhor, estamos estudando, somos discípulos das tuas lições. Permita que a espiritualidade responsável por esta casa, por todos nós, nos ajude, nos auxilie no melhor entendimento das palavras que serão proferidas na noite de hoje, como ensinamentos e reflexão. Assim, pois, agradecidos, nós pedimos a permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, o tema que nos foi sugerido é um tema talvez conhecido pela maioria de vocês e me tocou profundamente no início da minha trajetória no movimento espírita, há 30 e poucos anos atrás. Maria de Magdala. Eu tenho este espírito como referência nas horas difíceis, como referência de uma renúncia diante dos convites, diante de muitas vezes o mundo nos convidar a calar-nos diante do cristianismo. Então peço licença a todos e vou contar a história de Maria de Magdala com a minha própria emoção. Gostaria de convidar vocês a fazer essa viagem junto comigo na Palestina antiga. O céu de azul turquesa da Palestina antiga cintilava as primeiras estrelas da noite. Na pequena aldeia, uma casa palaciana destacava-se diante da beleza de todas as outras. Na entrada, um portão de carvalho de madeira clara divisava um corredor que chegava até a casa. Na sala, uma criada fazia os seus serviços costumeiros, em silêncio. No quarto, deitada sobre um lençol de seda, uma mulher seminua, em sono profundo. A criada fazia os seus afazeres preocupadas em não fazer barulho, afinal de contas, ela não queria acordar sua patroa. Mas em dado momento o silêncio é quebrado. Alguém bate na porta, no portão, com muita violência. Ela se apressa em atender. Afinal de contas, ela conhecia a ira da patroa quando acordava fora do horário que ela quisesse.
Então ela vai, abre uma fresta no portão de carvalho. Do lado de fora estava um peregrino estranho. Pergunta: aqui é que mora Madame fulano de tal? Sim. Diga a ela que eu vim falar com ela. A empregada, a serva, naquele momento querendo descartar o peregrino, disse: olha, a patroa não recebe ninguém hoje. Hoje ela está de mau humor, agora que dormiu. Mas diga a ela que eu sou um leproso. Como ousas, tu, leproso, aproximar-se? Mas ela me conhece, disse ele. Diga a ela que eu tenho um recado de Jesus para ela. Ela, assustada, já ouvira falar de Jesus, não querendo descartar o peregrino, disse: olha, hoje ela já esteve aqui, várias visitas, ela não recebeu nenhum. Como ousa achar que ela te receberá? Volte amanhã. Ele disse: olha, se você não me anunciar, tem 3 luas que eu venho procurando ela. Se você não me anunciar, eu entro de qualquer maneira. A empregada, com medo, adentra-se à casa, preocupada. Se chamava ou não, acordava a patroa. Adentra ao quarto, apressa-se em cobrir o corpo seminu daquela mulher que dormia. Percebe que uma sombra lhe acompanhava. Ela olha para trás, estava ali no quarto de sua patroa, o estranho, o peregrino. Ela quis gritar, porém, ele toma a frente das coisas, avança até a cama daquela mulher, toma-lhe as mãos, beija as mãos e grita: madame, madame, acorde, eu tenho um recado de Jesus para a senhora. Quando falou a palavra Jesus, ela que dormia, estava vagando perispiritualmente nas regiões das trevas. A palavra Jesus a trouxe de volta. Ela acorda sobressaltada. Olha para aquele homem segurando as suas mãos. Quem seria aquele estranho? Ela quis gritar, ele disse: madame, eu não vou lhe fazer mal. Eu sou aquele leproso que a senhora encontrou há 3 luas atrás, se lembra? A senhora tirou-me uma moeda de ouro e perguntou-me se eu encontrasse Jesus e ele curasse a minha lepra. A senhora mandou falar com ele para curá-la também, e eu tenho um recado dele para ti. Ela busca na tela mental e lembra-se. Há 3 luas atrás, ela vinha de uma noite de orgia com seu amante romano, Prócolis, guarnecida por 4 soldados, 4 escravos que a carregavam numa liteira. Ela lembra-se que a noite estava fria e de repente houve algazarras, discussões. Ela abre a fresta da cortina da liteira e percebe que do lado de lá tinha um leproso, característico pelas suas vestes, que não respeitou a distância que a lei permitia que um leproso aproximasse de uma criatura sã. Os soldados, com medo de se aproximar, de pegar a doença, queriam expulsar aquele leproso, mas ninguém tinha coragem de se aproximar. Então ela grita: o que está acontecendo? O leproso olha para ela e disse: madame, eu sou leproso, eu estou procurando Jesus, porque me disseram que Jesus está curando leprosos, e eu tenho certeza que se eu encontrar Jesus, ele me cura. Ela não conhecia, já havia falar alguma coisa de Jesus, falou assim: eu não conheço. Então tenho que prosseguir. A senhora não tem nada para me ajudar? Diante daquela discussão, para evitar que os soldados matassem aquele leproso, ela tira da bolsa
uma moeda de ouro e a atira ao chão. Ele a pega e disse para ela, aliás, ele olha para ela e pergunta, tu és leproso mesmo? Ele levanta a túnica, o corpo todo em chagas. Ela disse, tu acreditas mesmo que Jesus pode te curar? Eu creio, madame. Então, se você encontrar com ele e ele te curar, fale de mim, peça a ele para curar a lepra de minha alma. Fechou a cortina da liteira e prosseguiram. Ela olhou, buscou na tela mental, realmente ele estava diferente. Então ela sentou-se na cama e perguntou, ele te curou? Veja, madame, levantou a túnica, a pele estava límpida como de uma criança. Então ele disse, senhora, ele me curou, e eu falei de você para ele, e ele pediu que a senhora fosse até ele, e eu venho te buscar. Ele está aqui tão pertinho, Cafarnaum, uma aldeia, 15 minutos de barco. Vamos, madame. Sei que ele está na casa de um pescador. Ele quer te ver. Eu disse, mas está tarde da noite. Deixemos para amanhã. Senhora, disse o ex-leproso, Jesus nunca pernoita 2 noites no mesmo lugar. Talvez seja a oportunidade da senhora. Vamos. Ela levanta-se e pede para ele sair. Pensa, não me custa nada. Vestiu uma roupa, colocou um lenço tampando o rosto e partiram da cidade, da aldeia de Magdala, em direção a Cafarnaum. Um barqueiro, o leproso e aquela belíssima mulher. E ela ia tristonha, apreensiva. E no caminho ela fala com o leproso, o ex-leproso, aliás. Tu dissestes a ele que eu sou prostituta? Porque os profetas não gostam de prostitutas? Poderei ser apedrejada? Senhora, disse ele. Ele não pergunta quem somos, apenas nos pergunta o que queremos que ele nos faça. Não tema, esse Jesus é diferente. Logo, logo o barco aportou-se na praia de Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. O peregrino aponta, ele está lá, a porta ainda está semicerrada. Vá, madame. Ela desce do barco, apreensiva, afinal de contas, o encontro de uma prostituta com um profeta era sinônimo de apedrejamento. Vá, madame, ele te espera. E ela então caminha em direção à porta, empurra, uma fresta de luz adentra. Jesus estava sentado num tapete no canto da sala a sós, meditando. Ela se aproxima, mas não sabe o que dizer. E naquele momento ela se atira ao chão, cola o rosto ao chão e começa a chorar. Chorava copiosamente. Jesus levanta-se, olha para aquela mulher prostrada ao chão em pranto e disse: Maria, levanta-te. Ela ergue o rosto e disse: Senhor, o Senhor disse meu nome, o Senhor me conhece? Sim, Maria, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Levanta-te. Então, se o Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha vida. O Senhor sabe que eu na vida, eu sou uma esterqueira. Não, Maria. O nosso Pai Celeste não julga ninguém, nenhum de nós, como esterqueira. Aliás, é das esterqueiras da vida que nascem
os lírios mais belos do mundo. Levanta-te, Senhor, disse ela. A minha vida tem sido um inferno. Eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho os homens nas minhas mãos, eu tenho os perfumes mais caros, eu tenho as joias mais raras, mas não tenho o amor. A minha vida não tem sentido. Por várias vezes tentei tirar a minha vida, mas não tive coragem. Jesus olha para ela e disse: Maria, é no amor que tu encontrarás a razão da vida. Ame os teus filhos. Como ousas, disse ela, falar em filhos? Só sabe que eu não posso ter filhos, eu sou estéril. Maria, disse Jesus, ser mãe é muito mais do que carregar um pedaço de cia no ventre. Ser mãe é amor, é amar. Ame os filhos de tuas irmãs, que não podem cuidar. Ame a humanidade como se fossem filhos seus. E quando tu amares, aí sim encontrarás a razão da vida. Senhor, disse ela, deixa-me te seguir. Estou disposta a morrer por ti. Não, Maria, você não está preparada ainda. Morrerá sim, na renúncia, pouco a pouco, na ingratidão do mundo, no amor aos teus irmãos. E quando tu morreres, aí sim eu te darei a vida eterna. Maria levanta-se e disse: Senhor, vá, Maria, encontre a razão de viver no amor. Ela cobre o rosto com um véu, sai, entra no barco. O peregrino não retorna para Magdala, segue ela e o barqueiro em direção à sua casa, a casa palaciana de Magdala. Chegando lá, ela não conseguiu dormir, pensando nas palavras doces, na energia de Jesus, pensando no amor. Ela lembra-se que quando era pequena, ela não teve amor na sua vida. Seu pai foi morto, sua mãe abandonou-a. Ela foi criada na casa dos outros, por aqui, por ali, sempre assediada, porque sua beleza era rara. Ela lembra-se de certa feita que encontrou numas esquinas daquelas vielas um profeta. Ela referia-se a João Batista, que pronunciava a vinda de Jesus, dizendo: ele virá, e quando ele vier, não batizará mais com a água, mas sim com o fogo do amor, fogo que nunca se apagará no coração de quem o aceitá-lo. E ela pensa: será que esse Jesus é o anunciado pelo profeta do Rio Jordão? De manhã cedo ela tomou uma decisão: renunciarei à vida, renunciarei ao conforto, renunciarei aos prazeres, renunciarei ao vício da embriaguez. Chamou suas servas, ajuntou todas as suas riquezas, joias, perfumes, roupas, lençóis, tudo que era de valor. Foi ao mercado, vendeu tudo
tirou uma parte para ressarcir ou para premiar as servas, o restante ela doou tudo aos pobres. Ficou apenas com algumas mudas de roupa, um lastro de perfume. Olhou para casa, se despediu-se de todas as servas, dizendo: vocês me perdoem. Me perdoe pelo meu mau humor, de quantas vezes eu despiquei a minha tristeza, a minha mágoa em vocês. Espero que sejam felizes. Olhou a casa palaciana e disse: esta casa nunca me pertenceu, porque aqui eu vivi os piores dias de minha vida, apesar de toda a abastança. Saiu, foi morar na rua. Ela precisava sobreviver, ela não estava disposta mais a prostituir-se. Então, procurou trabalho. Ela batia nas casas. As mulheres, as esposas, quando havia, a esconjurava, mandava ela embora. Ora, se acreditamos em ti, queres é roubar nosso marido? Então não tinha trabalho. Os homens que queriam ajudá-la, ajudava, mas queria em troca o corpo. Ela não estava disposta mais a viver essa vida. Então, pouco a pouco, Maria foi morrendo. Imagine a dificuldade de uma mulher que tinha banheiras, ungüentos, perfumes, roupas caras, conforto, morar nas vielas, escondida dos homens. Imagine essa renúncia. E assim ela foi sobrevivendo, muitas vezes esmolando, muitas vezes catando no lixo, às beiras da praia, peixes que os pescadores não queriam. O tempo passou, a notícia se propagou. Jesus fora morto, crucificado, condenado como um bandido. Ela não acreditava que um homem de tanta bondade pudesse ser crucificado como um ladrão, como um assassino. Após a morte de Jesus, Simão Pedro organizou o grupo, fundou a Casa do Caminho. Ela foi em busca de Simão Pedro, sim, e disse a Simão: Simão, me deixe eu ficar aqui. Eu ajudarei nos serviços domésticos, eu cozinharei, eu cuidarei daqueles. Simão disse: não, Maria, não. A tarefa é difícil, veja eu neguei Jesus por 3 vezes. Tu és mulher e ainda por cima és ou for. Porque é muito difícil para nós aceitar que uma criatura se transforme. Não sabe se Simão tinha medo dele ou dela, porque ela era uma mulher bonita. Simão não aceitou. Então Maria ficou a sós, mendigando. O tempo passou. Certo dia Maria estava de manhã cedo, sentada às margens do lago de Genezaré, saudosa de Jesus, saudosa dos tempos em que ela ouvia as palestras de Jesus no meio da multidão, oculta, porque as pessoas não aceitavam-na.
Quantas vezes diante da multidão ela se cobria toda para não ser reconhecida. Aquela saudade de Jesus, e de repente um grupo de leprosos se aproxima dela. Ela nem percebeu. Era um grupo de uns 20 leprosos, entre homens, mulheres e crianças. O líder daquele grupo se aproxima dela e disse: mulher, tu conheces Jesus? Ela olha para ele e disse: ah, como eu conheço. Então não disse onde ele está. Então não sabes? Ele foi condenado, crucificado em Jerusalém. Mas a crucificação não é para bandidos? Sim. Mas que crime ele cometeu? O crime de amar. Jesus foi morto porque nos ama, nos amou. Nisto, uma mulher que estava ali com sua criança, esquálida pela morféia, abraça aquela criança e diz: meu filho, Jesus era a nossa única esperança. O grupo então, o líder disse: onde fica o vale dos imundos? Ou seja, havia um vale na cidade de Jerusalém, nas encostas da montanha, em que os leprosos lá se entravam, lá viviam e lá morriam. E ela disse: olha, é nessa direção, em Jerusalém. Levantaram o acampamento, não andaram mais do que uns 20 metros. Ela lembrou-se de Jesus. Ame a humanidade como se fosse filhos seus. Mas a humanidade saudável não aceitava-na. E ela então grita para os leprosos: ei, deixe-me ir com vocês. O líder olhou e disse: mas espera, nós somos leprosos, você é saudável, está louca? Eu não tenho ninguém, disse Maria. Deixe eu ser a mãe, uma irmã, eu cuido de vocês enquanto eu tiver saúde. Me deixe ir. Eles se entreolharam, disseram um ao outro. O líder voltou e disse: é por conta e risco. Se você é louca, vamos. 3 dias depois adentrou ao Vale dos Imundos aquele novo grupo de leprosos, acompanhado daquela belíssima mulher. E quando ela chegou no Vale dos Imundos, ela percebeu a dor, o desespero dos desencarnes, porque a morféia, ou a rancenice, desfigurava as criaturas. Eles não tinham esperanças. A comida que eles recebiam, as pessoas de boa vontade, ia lá no alto da colina e jogava como se joga comida aos porcos. E ela passou então a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, a falar da consolação, a falar da ressurreição. Ela presenciou a ressurreição de Jesus e percebeu que em pouco tempo os semblantes daqueles que desencarnavam eram semblantes mais calmos, mais pacíficos. Certo dia, o tempo passou, Maria já estava envelhecida. Ela foi tomar banho numa bica que tinha nesse vale, entre as pedras. E ao lavar o corpo, ela percebeu uma mancha, uma rosa branca. Ela tocou, não sentiu sensibilidade. Pegou um pedaço de pau bem fininho, cutucou, não sentiu. Então ela ajoelhou-se no chão e disse: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por me permitir viver na pele a dor que os meus irmãos sentem.
De agora em diante, não falarei como uma pessoa comum, mas sim como um deles. E assim eu terei a oportunidade de curar a lepra que estava na minha alma, que se expressa neste corpo envelhecido. Quando ela anunciou para a multidão, numa tarde em pregação, ela disse: meus irmãos, nós os leprosos. Quando ela disse nós, todos se assustaram. E ela disse: eu também sou uma de vós. Quero amá-los, quero compreender melhor a dor que vocês sentem. Vamos com Jesus, Deus está conosco. O tempo passou, Maria, a Morféia, começou a desfigurá-la, o rosto, o nariz carcomido, dedos já amputados. Ela sentiu saudades de Maria, a mãe de Jesus, mas ela morava em Efésios, longe, cerca de 100 e tantos quilômetros. Ela chamou alguns dos companheiros e disse: eu presinto a minha morte, mas eu preciso falar com Maria, a mãe de Jesus, porque nessas horas difíceis de testemunho, difícil alguém ouvir, porque o testemunho da elevação é solitário. Então ela sentia necessidade de falar com Maria, e conta-se que numa bela manhã, aliás, numa bela entardecer, ela despediu-se do pessoal e partiu sozinha em direção a Efésios. Ao subir a montanha, passando próximo de Jerusalém, as forças dela não prosseguiram, ela caiu. E conta-se que um grupo de cristãos a encontrou e a reconheceu, apesar da desfiguração, que aquela era Maria de Magdala, a convertida de Jesus. Levaram-na para sua casa. Quando eu ouvi essa expressão, levaram-na para sua casa, eu fiquei pensando: será que nós, como cristãos, teríamos coragem de acolher um leproso naquela época e trazer para nossa casa, pelo amor? Os cristãos eram diferentes, ou nós somos frágeis? Assim, certa noite Maria delirava-se de febre. Naquele delírio, ela emancipa-se do corpo enquanto o corpo adormeceu, sai à porta, olha de longe e vê um leproso vindo em sua direção. Ela disse: meu Deus, o que esse leproso sozinho está fazendo? Ficou aguardando. O leproso veio chegando, ela esperando a lua clara. O leproso tira o capuz. Ela reconheceu, era Jesus. Rabi. Ela quis avançar. Jesus disse: não, Maria, ainda não. Eu vim te buscar para seres a rainha dos meus anjos, junto à minha mãe, no reino dos céus. Maria se desfalece em espírito, mas naquele momento ela pede a Jesus, quando acorda: espere-me. Adentrou ao quarto, viu o corpo macerado, esquálido. Ela ajoelha-se ao lado do corpo e começa a chorar, e disse na sua prece: Senhor, muito obrigado por esse corpo que me destes, por esse expurgo da lepra que estava na minha alma.
eu entrego a terra, porque da terra ele veio. Jesus disse: vamos, Maria. E foi naquele momento que dizem os astrônomos, os reis magos daquela época, viram 2 estrelas cadentes riscar os céus. Uma era Jesus, a outra era Maria. Eu vou encerrar essa nossa viagem lembrando de muitas Marias no mundo. Quantas Marias no mundo tem? Vocês, mães, representam Marias. Amam os vossos filhos, são capazes de fazer todos os sacrifícios. Eu sempre, quando eu faço esse tema, eu me lembro de uma Maria que eu conheci. Certo dia, essa Maria que eu estou me referindo, 3 minutinhos, viu, gente? Ela me disse, me confidenciou: Jorge, a minha vida sempre foi difícil. Nasci no Nordeste, na fome, na seca. Conheci a fome de perto. Mudamos de lá para cá, mas a fome e a miséria nunca me abandonou. Lá em casa sempre faltou tudo. Meu marido saía para trabalhar na roça, de empleito, ficava 15 dias. Quando chegava, o pouco dinheiro que ganhava, fazia uma feira, falava, os nortistas falam feira, né? Fazia uma comprinha, que mal dava para 15 dias, um arroz quirelê. E certo dia, ainda faltava 5 dias para o meu marido vir. Eu olhei nas latas, não tinha nada para cozinhar. Não tinha café para fazer. Não tinha açúcar para colocar em uma folha de chá. Então eu, desesperada, disse: eu não posso ficar assim. E tomei coragem de sair num bairro mais chique dessa cidade. Bati de porta em porta. Dizia: eu sou lavadeira, eu sou passadeira, você não tem algum trabalho? Eu nunca tinha passado roupa para ninguém, lavava. Lá em casa as roupas eram tudo sujas. Até que uma senhora muito bondosa disse: você está passando aperto? Sim. Eu tenho uma mala de roupa para passar. Eu te pago tanto, não importa. Adentrei, ela pôs a mesa, ligou um ferro de eletricidade. Quando eu pus a mão no ferro, eu tremia, porque eu nunca tinha visto de perto um ferro de passar. Eu passava com ferro da brasa. Ela percebeu e disse: você nunca passou roupa com ferro elétrico? Não tenha medo. Pegou, me ensinou, e eu passava a roupa. Quando foi 10h30 da manhã, ela estava cozinhando feijão, eu senti o cheiro do feijão. E ela tirou aquele feijão amassado, para amassar na roseta. E eu lembrei: meu Deus, quantos anos faz que eu não como feijão amassado? Porque lá em casa era poucos feijão, muita água para todos. A hora do bife, tinha meses que eu não comia uma carne. Aí na hora, 11 horas, ela colocou um prato de comida para mim: come. Eu sentei na mesa. Quando eu dei a primeira colherada, a boca inchou, o coração. Não era justo eu comer sabendo que meus filhos estavam com fome, trancados dentro de casa. Então eu falei para ela: a senhora me desculpe, antes de eu sair para cá eu comi um mingau de fubá, não estou com fome. Se a senhora não se importar, eu levo e como mais tarde. Ah, pode levar. Meio-dia eu terminei de passar, ela arrumou, me deu um dinheiro, arrumou a marmita,
E eu saí correndo para casa, gritei para os filhos no portão: abram, é sua mãe. Mas de longe eu percebi que os meus filhos estavam chorando. Abriram a porta e disse: mãe, fulano está com fome, fulano está chorando, eu estou com fome. Mamãe trouxe o recurso. Então ela pegou, segundo ela, dividiu, era 4 filhos, aquele pequeno porção de comida em 4 porçãozinhas, e disse: seu Jorge, naquele dia eu também não almocei, mas eu me sentia a mulher mais feliz do mundo, porque eu sabia que naquele momento os meus filhos estavam com o bolsinho cheio. Essa mulher é minha mãe. Por isso, eu rogo a Maria, né, a Mãe Santíssima, a Maria de Magdala, que abençoe vocês, desculpa, abençoe a todos vocês. O Senhor também. Lembra, viu? A turma macho, né? Que a gente também pode ser mãe, viu? Não, né, pela luz, mas pelo amor. A renúncia. Então, quando eu começo a fraquejar diante do trabalho que a gente tem que fazer em prol do Cristo, eu lembro de Maria. Que ela nos abençoe. Muito obrigado.